A paz do Senhor. A Bíblia relata o plano de salvação elaborado por Deus para toda a humanidade. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o Senhor criou Adão e Eva, o Senhor os dotou do livre-arbítrio. Infelizmente, eles, através do livre-arbítrio, tomaram uma decisão errada de desagradar o Senhor e pecar. E a Bíblia nos diz que o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que o pecado, em Romanos capítulo 6, 23, porque o pecado, ou melhor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então a Bíblia trata o pecado como morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Aquele que peca e através do livre-arbítrio decide ter uma vida afastada do Senhor, ele está morto espiritualmente, porque desagrada o Senhor e com seu livre-arbítrio toma uma decisão errada. E essa decisão faz com que o homem, ao morrer fisicamente, conforme Hebreus no capítulo 9 diz que ao homem está determinado ele morrer uma única vez, vindo após isso o juízo final. Então, a salvação ela está disponível a cada um de nós, conforme a palavra do Senhor narra em Romanos 5, versículo 8, quando ela diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, toda a humanidade é pecadora. Não há nenhum homem que não peque. Mas a diferença está naquele que peca, sabe que é pecador e que deve pedir o perdão ao Senhor, porque somente Ele pode perdoar os nossos erros, as nossas transgressões, os nossos pecados. Não há salvação em nenhum outro lugar a não ser no Senhor Jesus Cristo. É a Ele a quem devemos recorrer quando erramos e quando pecamos. A Bíblia também diz em Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao 10. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então não é uma filosofia humana, não é um pensamento criado por nenhum homem, mas uma vida oferecida ao lado dele na eternidade. Ele tem poder de todas as coisas e tem o poder de nos perdoar e de nos levar à eternidade. Então, que todos nós possamos, ainda em vida, tomar essa decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador. Nós não sabemos quando será o último dia de vida que nós temos, não sabemos o futuro, mas sabemos que a brevidade humana, a vida humana, ela é passageira e passa muito rápido. Porém, a eternidade, ela inicia-se com a morte física. Aonde você quer passar a eternidade? É onde você deve pensar hoje. Ao lado do Senhor ou ao inferno, que é real, que é bíblico e que você não deve pagar um preço para conhecê-lo, porque é um preço muito alto. Não sou eu que criei isso, não é o homem que criou, mas é a palavra de Deus.
E nessa noite eu quero que você medite comigo, entregue a sua vida ao Senhor e Ele lhe dará a salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo conforme Atos, capítulo 16, versículo 31. A paz do Senhor, fiquem com Deus.